Oi pessoal, muito boa noite, tudo bem? Então, vamos lá, né? Vamos fazer aqui o nosso pré-prova, o nosso aulão aí para a prova de domingo aí, para o pessoal que vai fazer a defensoria, tanto o cargo técnico quanto analista, que é a mesma matéria, tanto no cargo de técnico quanto no cargo de analista. Gente, eu preparei aí na descrição do vídeo, aparece o link do material. Eu preparei ali algumas questões, na verdade, eu selecionei algumas questões aí da banca Fundação Carlos Chagas. Peguei questões, então, da defensoria de outros estados, e coloquei questões que podem aparecer no técnico, como também podem aparecer aí no cargo de analista e vice-versa. Tá ok? Então, vocês têm aí no material, eu tenho aqui para poder também acompanhar aqui, ó, e poder comentar questão por questão. Então eu coloquei assim, ó, gente, eu selecionei nesse material aqui, eu coloquei questões envolvendo frações, envolvendo equações e também porcentagem e um pouco de questões de lógica, tá certo? Então, com certeza, esses assuntos aqui podem estar certo que vão aparecer ou na parte aí do técnico ou na parte do analista, porque envolve frações, porcentagem e também a parte de raciocínio lógico ali, que é muito cobrado isso aí na Fundação Carlos Chagas. Eu comentei nas minhas aulas aí, gente, durante então esses cursos aí para a defensoria, que geralmente a Fundação Carlos Chagas, como vocês vão se deparar com 5 questões, então teremos 3 questões de matemática, aquela que a gente tem que fazer cálculo, né, o raciocínio aí quantitativo, fazer cálculo, e a parte do raciocínio lógico, que eles também podem envolver com conceitos da matemática, mas também pode ser alguma questão relacionada mesmo à lógica e até de repente envolvendo a parte aí das proposições. Então, eu coloquei aqui nesse material mais para que a gente então possa aí fazer uma revisão e pegar assim detalhes de cada questão. A gente sabe que não vai aparecer aquela mesma questão aqui que eu selecionei, mas a gente vai pegando os detalhes e o que é importante de cada uma. Ok, gente? Então, vamos lá. Eu até não li aqui, mas sejam bem-vindos aí. Eu vi que está o Fábio aqui, tem a Thelma, a Eduarda, a Tânia, a Adriana, a Vilma. Enfim, o pessoal está entrando aí para poder acompanhar a aula. Eu sei que muita gente aí daqui a pouco não tem condições agora, ou de repente pode estar até em aula, não vai poder assistir essa aula, mas essa aula vai ficar aí no Face e também vai ficar no YouTube. Tá bom, gente? Então vamos lá. Primeira questão que eu selecionei aí da banca Fundação Carlos Chagas, eu coloquei envolvendo ali a parte de frações. Nós temos assim, ó, em um curso de informática, 2/3 dos alunos matriculados são mulheres. Ponto. Em certo dia de aula, 2/5 das mulheres matriculadas no curso estavam presentes e todos os homens matriculados estavam presentes, o que totalizou 27 alunos, homens e mulheres presentes na aula. Nas condições dadas, o total de alunos homens matriculados nesse curso é igual a quanto? Então tá aí, ó, gente, uma questão, como eu disse, característica aí da banca Fundação Carlos Chagas, começar com essas questões aí envolvendo a parte de frações. Lembrando que o D na matemática é sempre uma multiplicação. Então nós temos assim, ó, para essa questão de número 1, vamos dizer que X, gente, X é o total de pessoas aí. Ou seja, de homens mais mulheres, certo? Homens mais mulheres, tá? Então, X é o total. Posso escolher qualquer letra ali. E aí eu sei que 2/3 desses alunos, né, nesse curso aí de informática, 2/3 dos alunos matriculados são mulheres. Então, nós temos 2/3 de X, ou seja, 2/3 desse total que eu não sei quanto é, que a gente vai descobrir. Isso aqui representa o quê?
mulheres. Agora, gente, já fica subentendido. Se 2/3 são mulheres, então significa que 1/3 de X são o quê? Homens, ok? Então nós temos 2/3 de X são mulheres e 1/3 de X são homens, tá? Então eu tenho essa informação, mas com essa informação eu chego nessa daqui. Lembra aquela história lá do chocolate, né? Eu tenho 3 pedaços e eu comi 2, então ainda resta 1 de 3. Então aqui são as mulheres, aqui são os homens. Aí ele diz o seguinte, que 2/5, em certo dia de aula, 2/5 das mulheres matriculadas no curso estavam presentes. Então significa, gente, que, ó, vou trocar a cor da caneta aqui, eu tenho 2/5 de 2/3 de X, essas mulheres, 2/5 das mulheres, estavam presentes. O que dá isso aqui? 2 vezes 2 vai dar 4, 5 vezes 3, 15. Então vai ficar essa fração aqui. O que representa aqui? Isso aqui são as mulheres presentes num determinado dia de aula aí. Presentes, certo? E ele diz que todos os homens estavam presentes, que é 1/3 de X, tá? Então, recapitulando, 2/3 de X desse total, que eu não sei quanto vale, são mulheres. Então, fica subentendido que 1/3 desse total são homens. Num certo dia, 2/5 dessas mulheres estavam presentes. E aí eu fiquei com essa multiplicação aqui. Lembrando que na hora que tu vai multiplicar frações, não precisa tirar aquele mínimo múltiplo comum, né? Tu multiplica o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Se der para simplificar, a gente simplifica, que não é o caso daqui. Então nós ficamos com 4/15 de X. Isso aqui são as mulheres o quê? Presentes. E ele diz que os homens, nesse determinado dia, todos estavam presentes. Mas qual era o total de alunos presentes, gente? 27 alunos. 27 alunos. Então eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Então vai ficar 1/3 de X, que são todos os homens, estavam presentes, e essa quantidade de mulheres aqui que estavam presentes, ó, 4/15 de X, totalizando quanto? 27. Então notem, a gente tem que tirar da nossa língua portuguesa e passar para a linguagem matemática. Então, como eu disse agora no início da questão, característica da Fundação Carlos Chagas, pode ter certeza, tanto na prova do técnico quanto do analista, dessas 5 questões vai aparecer uma delas envolvendo a parte aí de frações e também porcentagem, que depois vai aparecer aqui nos exercícios que eu separei. Gente, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho essa soma, então eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Como isso aqui é uma equação, o que a gente vai fazer? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum dos dois lados da igualdade. Assim a gente fica livre da fração. Qual é o mínimo entre 13 e 15? Eu sei que muita gente diz assim, ah, essa aqui eu consigo fazer de cabeça. Quem tem dificuldade, gente, vai lá no cantinho, bota isso aqui, ó, e faz aquela decomposição. Ou seja, dá para eu dividir por 3, que aqui dá 1, aqui dá 5, dá por 5, que dá 1, 1. 5 vezes 3, 15. Esse é o meu mínimo múltiplo comum. Então, vai ficar 15 dividido por 3 dá 5. Aí eu multiplico aqui, 5x. 15 divididos por 15 dá 1. 1 vezes 4 dá 4x. 15 por 1 dá 15. Então, vai ficar 27 vezes 15, que por enquanto eu vou deixar assim indicado. Notem que eu tirei o MMC dos dois lados da igualdade, aí a fração desaparece. Vamos somar aqui 9x, que é igual a 27 vezes 15. Lembrando, o 9 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então isso aqui vai dar 27 vezes 15 divididos por quanto? Por 9. Ok, gente? Tá.
Quanto é que é 27 dividido por 9? Por isso que não, na maioria das vezes não vale a pena multiplicar, deixa para fazer o cálculo no final, assim tu ganha tempo. 27 dividido por 9, isso aqui vai dar 3, né? Essa minha simplificação aqui, ó. 27 por 9 dá 3, 3 vezes 15 vai dar 45 alunos. Atenção, 45 alunos é o total. Mas a pergunta qual é? A pergunta é, nas condições dado o total de alunos homens matriculados nesse curso. Então, com isso daqui que ele me falou, eu descobri o total de alunos, que são 45. Mas se tivesse essa alternativa, gente, notem, e poderia ter essa alternativa, às vezes na hora da falta de atenção, da ansiedade ali na hora da prova, a gente fez o cálculo correto, achou 45 e já marca 45. Não é o caso daqui porque não tem esse número nas alternativas, mas ele pergunta qual é o total de alunos homens matriculados. Alunos homens não é 1/3 de X, então é 1/3 de 45. Aí tu multiplica o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo, 45 divididos por 3, então 15 alunos nesse curso representam os homens dessa turma aí do curso de informática. Então, fechando, letra C, Canadá. Fechou, gente? Vamos para a próxima questão. Pegando agora a questão ali de número... Questão de número 2 agora. Essa questão de número 2, gente, é uma outra questão também tradicional aí nessa banca, em vários concursos. Eles gostam de colocarem questões envolvendo aí a parte de... falando em século, idade. Então são questões que às vezes eu noto assim, muita gente diz, Bart, eu tenho uma dificuldade enorme tirar da nossa língua portuguesa e passar para a linguagem matemática. E eu sempre digo aí, para quem me conhece, eu sempre digo que matemática, gente, é prática, é praticar, é fazer bastante exercícios. Mas notem que tem algumas questões, se a gente manter a calma e ler com atenção e pensar até no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler a questão, depois a gente vai montando. Ali diz assim, no século XIX é o período que se estende de 1801 até 1900. Tá, me deram essa informação aí. Alberto nasceu no século XIX. Em 1872, ao comemorar o seu aniversário, Alberto notou que a sua idade coincidia com os 2 últimos algarismos do ano em que nasceu. Nessas condições, Alberto completou 5 anos de idade em qual ano das alternativas ali. Gente, notem que a idade de uma pessoa, vamos pegar, claro, falando aqui do tal do Alberto, qual vai ser a idade dele? Como é que tu calcula a idade de uma pessoa? A gente está no ano de 2017. Então, a idade dessa pessoa, se tu sabe, né, que ano que a gente está? 2017. Ah, essa pessoa nasceu em 1967. Então eu vou pegar 2017 menos 1967. Estou dando o exemplo da minha idade. Aí tu faz essa conta, tu não descobre a idade da pessoa? Ah, ela nasceu em 1967. Qual é o ano que a gente está vivendo? 2017. Aí a pessoa vai lá e faz. Né? Às vezes tem uns pegam a calculadora, 2017 menos 1967. Ah, quantos anos tem o Bart? Tu não vai descobrir a idade? Então, aí tu vai descobrir a idade de uma pessoa. Ou seja, tu pega o ano que a gente está vivendo menos o ano que ela nasceu. Bom, como aí, gente, fala do Alberto, que diz o seguinte, ó,
1872, uns devem estar fazendo a conta. Ah, olha só, vamos calcular aqui a idade do Bart, gente. Eu, né, até esqueci ali de fazer o cálculo, né? É 2017 menos 1967. E aí isso aí vai dar 50 anos, né? O 5.0 aí, tá, gente? Então, aí tu descobre a idade da pessoa. Bom, mas voltando aqui para a questão. A idade, eu preciso descobrir a idade ali do Alberto. Mas diz que o aniversário dele foi em 1872. Então, vai ser 1872, concordo? Como se o exemplo que eu falei agora há pouco de mim. Ah, só que aqui era 2017, só que o Alberto, a gente quer saber a idade dele, só que ele fez aniversário em 1872, tá certo? 1872. E aí eu tenho que subtrair quanto, gente? Menos o ano de nascimento, tá certo? Então não esqueçam, ó, isso aqui é uma coisa que a gente faz para calcular a idade de qualquer pessoa, né? Ah, a gente está em 2017, descobriu o ano que ela nasceu, então tu pega o ano que a gente está vivendo, menos o ano que ela nasceu, tu vai descobrir a idade. Aqui eu tirei do que eu tenho aqui no enunciado, porque diz que o Alberto nasceu, o período, né, o século XIX, ele nasceu no século XIX e naquele ano, 1872, ao comemorar o seu aniversário, Alberto notou que a sua idade coincidia com os dois últimos algarismos do ano que ele nasceu. Tá, antes de fazer essa daqui, gente, vamos pensar assim, ó. O ano que ele não nasceu no século XIX, tá certo? Ó, Alberto nasceu no século XIX, que vai de 1801 até 1900. Mas a gente não sabe esses dois dígitos aqui que eu vou chamar de AB. Eu poderia chamar aqui, ó, a unidade e a dezena de XY, concordam? Mas só um rápido exemplo aqui, uma observação. Vocês concordam? Eu vou pegar aqui 1843. Vocês concordam que 1843 eu posso escrever 1800 mais 43? Ó, 1800 mais aquele 43. Então esse ano aqui, que é 1800, só que tu não sabe esses dois dígitos, eu não posso escrever assim, ó, 1800 mais AB, tá? Então façam essa comparação. Isso aqui é um exemplo que eu tô dando, tá certo? Essa minha observação, na verdade, é um exemplo. Peguei aí um ano qualquer dentro do século XIX. 1843 é igual a 1800 mais 43. Posso escrever dessa forma. Então, aquele 1800, só que a gente não sabe esses dois dígitos, eu posso escrever assim 1800 mais AB. Que esse é o ano que o Alberto nasceu. O que diz no enunciado? Que quando ele foi comemorar o aniversário, gente, Alberto notou que a sua idade coincidia com os dois últimos algarismos do ano que ele nasceu. Então significa que aqui, ó, eu vou botar AB. Vai ser 1872 menos o ano que ele nasceu. Qual é o ano que ele nasceu? Vai ser 1800, mas tu não sabe esses dois dígitos aqui, gente. Então, a idade dele, que coincide com os dois dígitos do ano que ele nasceu, agora eu vou fazer isso aqui, ó, 1872 menos, vamos abrir isso aqui, não vai ficar assim, 1800 mais AB, aí esse seria aquilo ali, ó, que eu falei para vocês, ó, tá certo? Ok até aí, gente? Vamos lá. AB igual. Tá, agora o resto é continha, 1872, aqui fica menos 1800 e menos AB, ok? Esse menos AB passa para esse lado da igualdade, ele passa somando, né? Troca o sinal, então eu vou ficar com AB mais AB, vai dar 2AB.
E 1872 menos 1800 vai dar 72, portanto, AB igual a quanto? 36. Lembrando, gente, que tem outras maneiras de pensar. Já vi gente pensando até pelas próprias alternativas, mas aqui eu quis mostrar como eu montei o cálculo. Então, aquilo, o que é importante dessa questão? Lembra que eu disse para vocês o nosso aulão aqui, a nossa pré-prova? Sempre de uma questão a gente tira digamos assim, um detalhe que vai ser importante para a nossa prova no domingo, tanto para quem vai fazer o técnico quanto o analista, ou quem vai fazer aí os dois cargos. Tá? Então vai ter prova de manhã e de tarde, né? Vai estar puxado aí, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Gente, então o que é importante daqui é assim, como é que eu calculo a idade de uma pessoa? É o ano que a gente está vivendo menos o ano de nascimento dela. Porém, o tal do Alberto, ao comemorar seu aniversário nesse ano aqui, ó, 1872, ele notou que a sua idade coincidia os dois últimos algarismos do ano que ele nasceu. Aí lembra isso aqui, ó, que eu escrevi, aí eu abri aqui, subtraí, achei AB igual a 36. Portanto, gente, o ano que ele nasceu, vai ser qual? 1836. Era isso que eu tinha que achar, ó. Os dois últimos algarismos do ano que ele nasceu coincidia com a idade dele. Fechou aqui? 36? Tá. Vamos ver se tem essa alternativa. Essa aqui teria, gente. Imagina tu fazer tudo certo, pensando dessa forma ou de outra maneira, e marcar 1836. Mas qual é a pergunta? Nessas condições, Alberto completou 5 anos de idade em... Então, esse ano é o que ele nasceu, mais 5, né? Quando ele completou 5 anos de idade, então significa que vai dar 1841. Portanto, isso aí vai dar letra D, Dinamarca, tá? Então, a questão número 2 deu letra D, Dinamarca, certo? Vamos para a questão de número 3. Questão número 3. Mesmo, gente, quem pegou agora o link aí, imprimiu aí o material em casa e está acompanhando, está fazendo junto comigo aqui as questões, ou aquele que de repente entrou aí no Face, viu que já estava ali o link, já fez as questões, mas é bom para a gente fazer essa revisão aqui antes da prova, que aí a gente pega uns conteúdos bem importantes aí. Tá certo? Bom, olha só, gente, vamos continuar aqui. Questão de número 3. Questão de número 3. Questão de número 3. Quem está assistindo aí a aula, gente, já bota aí nos comentários quem é da melhor turma que eu vou identificar. É só botar, Bart, eu sou da melhor turma que eu vou identificar. Coloca aí nos comentários se é da melhor turma. Vai colocar aí nos comentários, eu vou já identificar, é da melhor turma. Bom, questão número 3. A audiência do senhor José estava marcada para uma segunda-feira. Como ele deixou de apresentar ao tribunal uma série de documentos, gente, o juiz determinou que essa audiência fosse remarcada para exatos 100 dias após a data original. Ponto. A nova data da audiência do seu José cairá em uma, e aí vem ali as respectivas alternativas. Lembrando, gente, eu tenho 100 dias e vou dividir por 7. Por que eu vou dividir por 7? Porque a semana é um ciclo de 7 em 7 dias. Como ele diz que essa audiência estava marcada para uma segunda-feira, então significa que a audiência do senhor José estava marcada aí para uma segunda-feira, tá? Então uma questão que já apareceu também várias vezes aí
na Banca Fundação Carlos Chagas. Bom, eu vou dividir por 7, porque então, como eu falei para vocês, a semana é um ciclo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, fazendo aqui 1 vezes 7 dá 7, sobrou aqui 3, vamos baixar aqui, 4 vezes 7, 28, teremos resto 2. Lembrando, eu não preciso continuar a divisão. Ah, deu 2 aqui, é menor que 7, vou botar a vírgula. Não. Significa, gente, o 7 cabe quantas vezes no 100? 14. Então, isso aqui, ficamos com 14 semanas. 14 semanas. E essa semana, claro, ela começa a contar ali, aonde? Na segunda-feira, portanto, ela vai terminar no domingo, porque ela tem aqui, ó, é o ciclo de 7 em 7 dias. Ah, se passou uma semana, qual foi o dia que a gente se encontrou? Numa segunda-feira. Aí a gente se encontrou de novo no domingo, aí tu vai dizer, ó, já se passou uma semana. Então, gente, funciona assim, ó. Se essa conta tivesse dado resto 0, se esse número fosse divisível por esse, se tivesse dado uma divisão exata, se tivesse dado resto 0, a audiência do senhor José seria numa segunda-feira. Se tivesse dado resto 1, aí é sempre um dia depois, então seria numa terça-feira. Agora, como deu resto 2, então significa que essa audiência daqui a 100 dias vai cair numa quarta-feira, fechando letra D, Dinamarca. Claro que aqui, só para completar, ó, eu teria resto 3, então cairia numa quinta, o resto 4 cairia numa sexta, o resto 5 cairia num sábado e, como eu disse para vocês, completando a semana, né, os 7 dias, aí resto 6 cairia num domingo, tá certo? Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Lembrando, deu resto 2, se tivesse dado resto 0, cairia no mesmo dia, que seria numa segunda-feira, tá? Mas vai cair numa quarta-feira, fechando letra D, Dinamarca, ok? Vamos para a questão de número 4. Então essa é importante aqui, que eu fiz mais para mostrar para vocês que eles gostam de colocar semanas ali, dizer daqui a quantos dias. Daqui a pouco eles podem colocar, gente, uma data e tu tem que contar os dias. Ah, da data tal a tal data. Então tu vai contar a quantidade de dias e depois tu vai dividir por 7. Nessa questão que eu selecionei, que eu separei, ele já dava a quantidade de dias, que são 100 dias nessa questão número 3. Vamos para a questão de número 4. Ó, tô vendo que o pessoal está dizendo aí, sou da melhor turma. Então, com certeza, ó, só tem os alunos aí da melhor turma, né? A Thelma, a Simone, a Renata, Souza, Bart, sou da melhor turma, sei. Botou a melhor turma, eu já identifico. O Regis também, Vasques aí da melhor turma, então já sei que são os alunos aí da melhor turma. Continue colocando aí, sou da melhor turma, e aí eu já sei de qual turma é. Bom, gente, vamos para a questão número 4. E todo mundo sabe que é difícil, hein? Estou perguntando aqui da melhor turma, porque todo mundo sabe, né? Todo mundo até diz assim, ah, ô Bart, isso aí tu fala em todas as turmas. E eu sempre digo, eu falo, mas eu minto, e nessa aqui eu estou falando a verdade. Então hoje os que estão aparecendo aí são da melhor turma e é aquela que eu falei. Sim? Do desconto, tá. Gente, vamos fazer a questão número 4 e depois eu vou aproveitar e quero dar um recado, porque senão eu acabo esquecendo aqui, acabo resolvendo as questões, dando aulão, mas eu quero dar aí um recado importante. Mas vamos primeiro fazer aqui a questão de número 4. Questão número 4. Gente, a questão número 4, nós temos o seguinte: ao efetuar a conta de multiplicação de 13 por um número natural. O que é um número natural?
Lembrando que números naturais são esses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí vai. Chamado de quê? Naturais, certo? Números naturais. Ao efetuar a conta de multiplicação de 13 por um número natural, então vai ser 13 vezes n, que é esse número natural que eu não sei por enquanto quem é, tá? Mas aí está dizendo, é 13 vezes esse número natural. E aí diz assim, ó, um número natural de 2 algarismos, ambos diferentes de zero. Então eu vou fazer assim, 13 vezes AB, tá? AB é esse meu número formado por 2 algarismos, o algarismo das unidades e o algarismo das dezenas. Bom, aí diz o seguinte, por engano, Rafael inverteu a ordem dos 2 algarismos desse número. Então, o tal do Rafael, gente, ele teria que fazer 13 vezes AB. AB é esse número com 2 algarismos. Mas ele acabou fazendo 13 vezes BA. Ele inverteu os algarismos. Ou seja, o que era unidade virou dezena. E o que era dezena virou unidade. Ele fez essa troca. Aí diz assim, apenas com esses dados é correto afirmar que a maior diferença possível, gente, olha só, maior diferença possível, a maior diferença possível, ou seja, o máximo aqui, né? O maior. Então sempre é legal, gente, na prova aí da FCC, dessa banca, que cobra muito essa parte da matemática básica, né? E eu sempre digo, não é por ser básico que é fácil, não, o básico é o alicerce para a gente entender os outros assuntos aí da matemática. Isso aqui é muito importante, gente, e eles exploram muito isso. Por quê? Porque a maioria dos candidatos acabam achando que vão se deparar com uma prova fácil. Fácil que eu digo assim, tu leu, marquei aqui, não precisei fazer cálculo nenhum. Não, envolve o nosso raciocínio. Então, olha só, o tal do Rafael, ele teria que fazer 13 vezes AB, mas ele inverteu a ordem aqui dos algarismos. Quando ele inverteu a ordem dos algarismos, ele pergunta qual é a maior diferença possível, qual é o maior número da diferença possível. Então, gente, para que dê a maior diferença possível, ele já disse para a gente que esses números aqui não podem valer zero. E notem que eles não podem ser o mesmo número. Bart, mas aqui não diz. Tudo bem, tu poderia fazer 13 vezes 99. Mas agora eu vou inverter. Se tu inverter, não vai continuar o 99? E aí tu quer subtrair, tu quer que dê a maior diferença possível. Então, é óbvio que esses números aqui, eles não podem ser iguais. Tá? Para quem daqui a pouco pensou, mas ele não diz nada, mas aí fica subentendido que esses números devem ser diferentes. E para que eu tenha a maior diferença possível, gente, terá que acontecer assim, 1 e 9, e depois vou inverter 9 e 1. Já vou explicar por quê. Tá? Vamos fazer essa multiplicação. Essa daqui, se tu faz 13 vezes 19, isso aqui vai dar 247. Se tu faz 13 vezes 91, isso aqui vai dar 1183. Aí ele quer a maior diferença possível. Então, eu vou pegar esses 1183 menos 247. E aí, fazendo essa maior diferença, tu vai descobrir aqui 936, que é a resposta da questão. Então, para que eu tenha a maior diferença, gente, eu tenho que pegar desses 2 algarismos certos, né? Tá subentendido para que tu tenha essa maior diferença. Mas eu poderia ter botado 91 aqui, 19 aqui? Pode, gente. Desde que depois tu pegue o maior menos o menor ali, para descobrir qual é a maior diferença
possível, o máximo. Então é óbvio que esses algarismos, esses dois algarismos, tu tem que pegar o menor, não é, o menor é 0, tá, mas ele diz que são diferentes de 0. Então eu peguei o menor, o 1, e qual é o maior número que eu posso botar aqui? 9. E aí, claro, depois eu fiz a inversão. Por exemplo, quem pensou assim, Bart, mas não poderia ser 13 vezes, vamos botar aqui, 98. E aí depois tu faria 13 vezes 89. Se tu faz essa multiplicação aqui, 13 vezes 98, tu vai achar 1274. E 13 vezes 89, tu vai achar 1157. A diferença disso aqui, do 1274 menos 1157, essa diferença aqui vai dar 117. Mas tu quer que essa diferença seja a maior possível. E para que isso aconteça, gente, tem que ser necessariamente entre esses dois algarismos, tu pegar o menor e pegar o maior. E o menor aqui é 1, o maior é 9. Poderia pensar primeiro no 9 e depois no 1? Sim, mas eu teria que pensar necessariamente nesses dois números para que eu encontrasse a maior diferença, tá ok? Então essa é uma questão que eu tirei de uma das provas da defensoria aí dessa banca da Fundação Carlos Chagas. Aí eu fui pegando, pega de São Paulo, pega de outro estado, peguei questões aqui que eu até não comentei, eu peguei ou da parte do cargo técnico ou do analista, mas podem ver, é o mesmo assunto, gente. Às vezes até tem gente que diz assim, Bart, mas qual é a prova mais difícil? É a do técnico ou a do analista? Gente, a matéria é a mesma, tá? A matéria é a mesma. E tem alguns concursos que a prova do analista foi mais complicadinha, mais trabalhosa, né? A gente tinha que raciocinar com mais atenção. E às vezes é ao contrário, tá? Mas lembrando que nesses dois cargos aí, a matemática, o raciocínio lógico matemático é o mesmo assunto. Tá? Então só para deixar aqui a questão número 4, a resposta fechou letra B, Brasil, tá certo? Vamos para a questão de número 5. Questão de número 5. Pessoal, a número 5, essa também eu selecionei de uma prova, de um concurso que aconteceu aí da Banca Fundação Carlos Chagas, de uma defensoria, que diz o seguinte: daqui a 9 anos, a Alzira terá exatamente o triplo da idade que tinha há 9 anos atrás. A idade atual de Alzira em anos é igual a quanto? Gente, olha só, na matemática, nos concursos, eu tinha um professor que dizia assim na faculdade, que as questões, né, ele estava se referindo a questões de concurso, questões de vestibulares, que nada se cria, tudo se copia. E realmente, gente, às vezes, quando a gente pratica, faz bastante exercícios, tu vai olhar a questão ali, tu vai ver, mas eu já vi uma questão parecida com essa, parece que eu já fiz essa questão. Não, ela é parecida. Às vezes eles mudam os valores ali e os personagens, mas a forma de pensar é a mesma. Então notem que diz assim, daqui a 9 anos, a Alzira terá exatamente, então vamos pegar aqui, hoje ela tem essa idade, X anos, eu não sei qual é a idade dela, eu quero descobrir. Daqui a 9 anos, quer dizer, vamos botar aqui, no futuro, ela vai ter X mais 9, ok? Ela terá exatamente o triplo da idade que tinha há 9 anos, passado, X menos 9, certo? Então notem, gente, ó, passado, hoje e futuro. Agora, a idade, gente, ela passa os anos, né? Eu tenho hoje X anos, quer dizer, daqui a 20 anos vou ter X, que é a idade de hoje, mais 20. Aí daqui a
20 anos atrás, quanto que eu tinha? A idade de hoje, x menos 20. Só que aqui ele fala no 9 aí. Agora, eu vou passar para a linguagem matemática. Ah, isso aqui já é a linguagem matemática, mas agora eu vou montar uma equação. Porque diz assim, daqui a 9 anos, x mais 9, ela terá, tudo isso é a mesma coisa que igual, terá o triplo da idade que ela tinha há 9 anos atrás. Então, ela vai ter o triplo de x menos 9. Então, a idade dela hoje, daqui a 9 anos, ela vai ter o triplo da idade que ela tinha há 9 anos atrás, passado. Pronto, o terá, o tudo isso é igual. Agora a gente vai resolver essa conta. Vamos fazer aqui, ó, famoso chuveirinho. Então vai dar 3 vezes x, dá 3x, aqui vai ficar menos 27. Vamos deixar x com x. Vou passar esse x para cá, ele vem para cá diminuindo. 3x menos x dá 2x. Esse menos 27 vem para cá somando. Então nós teremos 9 mais 27. E 9 mais 27 vai dar 36, que é igual a 2x. O 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo com o sinal que ele tem. Lembra que só troca de sinal quando ele passa para o outro lado da igualdade, menos passou somando. Somando, passa subtraindo, tá certo? Agora, na hora de multiplicar e passar dividindo, passa com o sinal que tem. X é igual a quanto? 18. Olha só. Essa até foi bem rápida de fazer aí, fechando então letra D, Dinamarca. Tá ok? Vamos pegar agora a questão número 6. Número 6. Vou apagar aqui para que a gente fique só com a própria questão aí da qual eu estou falando. Gente, questão número 6. A questão número 6, eu coloquei ali para a gente lembrar de porcentagem. Lembrando que porcentagem, ela é uma divisão centesimal, né? 20%, é 20 dividido por 100, para tirar aquele símbolo de percentual. Olha o que diz nessa questão aí da Banca Fundação Carlos Chagas. Um tanque contém uma mistura, gente, de 2 líquidos, A e B, que ocupa metade de sua capacidade. Então, tu tem lá um tanque, tá certo? E esse tanque aqui, sei lá, pode ser nesse formato aqui, vamos pegar esse sólido aqui, tá? Só para ilustrar aqui, esse tanque aqui, ele contém, então, nesse tanque aqui, ele contém o quê? Contém uma mistura de 2 líquidos, A e B, tá certo? 2 líquidos A e B. Mas esses líquidos aqui, diz assim que ocupa metade de sua capacidade. Está ocupando a metade de sua capacidade. Vamos dizer que a capacidade desse tanque, seja igual a quanto? Já que ele não diz. Quando a gente vai estar trabalhando com porcentagem, qual é o melhor número, gente, para a gente atribuir caso ele não nos diga e ele não nos pede isso aí? Ah, qual é a capacidade, quantos litros tem aí da soma aí dessa mistura? Eu vou dizer que são 100 litros, tá? Aqui tem 100 litros, vou botar 100. 100 é um número legal aí para a gente trabalhar. Então aqui eu tenho uma capacidade de 100, mas ele já diz que esse tanque contém uma mistura de 2 líquidos A e B que ocupa a metade de sua capacidade. A metade. Então significa que esse A mais B só pode ser quanto? 50, porque é a metade. Mas aí ele diz assim, a mistura foi feita com 40% do líquido A. Então é 40% de A. Tá certo? A mistura é feita com 40% do líquido A, 40% do A e 60% do B. Tá, mas a soma não é 50 dos dois?
Então esse aqui só pode ser 40% de 50. E aqui é 60% de 50, que aí eu descubro. Vamos botar aqui o A, uma flechinha para eu saber que é o A, e esse aqui para eu saber que é o B, ok? Bom, gente, quanto é que é 40% de 50? 40% de 50. Então isso aqui eu posso fazer o cálculo assim, ó, 40 por 100. Notem que eu tirei o símbolo percentual vezes 50. Lembrando que na multiplicação, tu multiplica o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Se não aparece nada, é o 1. Pode ver que eu posso cortar os dois zeros de baixo com os dois zeros de cima. 4 vezes 5, 20. Então, a capacidade aqui são 100 litros. Mas ele está dizendo que esse tanque contém uma mistura de dois líquidos que ocupa metade de sua capacidade, que é os 50. E ele diz que 40% representa o A, 40% do quê? Desses 50, que é 20. Aqui eu já não precisava fazer a conta, né? Não tem que dar 50, então aqui só pode ser 30. Mas, vamos lá, né? Vamos fazer aqui só para deixar já o cálculo igual ali o de cima. Corta dois zerinhos aqui, 6 vezes 5, 30. Ok? Tá, agora a gente diz o seguinte. A mistura, vou ler de novo ali aquela parte que diz assim, depois da palavra capacidade. A mistura é feita por 40% do líquido A e 60% do líquido B. Então, nesse número que eu inventei, 100, a metade é 50. Então, como o A é 40% dessa mistura, que representa o A, e 40% de 50 é 20, 60% dessa mistura é o B e 60% de 50 é 30. Até aí, tranquilo? E aí diz assim, serão adicionados a esse tanque certa quantidade de líquido A. Então a gente sublinha aquilo ali, gente. Também, de novo, uma outra característica da FCC, tu tem que ler e sublinhando aquele que diz assim, adicionado a essa quantia, esse tanque, certa quantia do líquido A, naquela questão anterior, a maior diferença. Então eu fui pensar naqueles números que eu comentei lá, pensar no menor e depois no maior. Então aqui é a mesma coisa, serão adicionados a esse tanque certa quantidade de líquido A. Quer dizer, tu vai adicionar esse aqui do líquido A, até que a mistura fique com as mesmas quantidades de líquido A e B. Para elas ficarem com a mesma, tu não vai ter que botar mais 10 para ficar com 20 mais 10 dá 30. E aí 30 mais 30, eu vou ficar aqui com 60, ok? 60. Então, serão adicionados a esse tanque certa quantidade de líquido A, até que a mistura fique com as mesmas quantidades de líquidos A e B. Realizada essa operação, a capacidade do tanque que estará ocupada com a mistura, qual é a capacidade do tanque mesmo? 100. E ele está te perguntando o que o 60 é do 100. O que o 60 é do 100, gente? O próprio nome já diz, ó, 60 por 100. O que o 60 é do 100? Uma parte é do todo. Isso aí vai nos dar quanto? 60%. Fechando, então, a alternativa letra A. Então, notem que atribuindo o valor, a gente fez rápida essa questão aí que envolve porcentagem. E lembrando, tirando aí o detalhe de cada questão, o D na matemática aí é vezes, ó, D 40% de 50. Fiz ali a multiplicação. Vamos agora para a questão de número 7. Questão número 7. Questão número 7. Bom, a número 7 diz assim, seja A o quociente da divisão de 8 por 3. Gente, quociente é o resultado de uma divisão. Então,
Daqui a pouco, pega uma questão dessa aí da Fundação Carlos Chagas, que também foi uma questão que eu tirei de uma defensoria aí dos estados aí que a gente tem no nosso país. Aí a pessoa diz assim, o quociente, eu lembro que o quociente é o resultado da divisão. Aí a pessoa acaba fazendo o quê? Pegando e fazendo ali a divisão, gente, de 8 por 3. Não precisa fazer isso, tá? Mas seja A o quociente. Então vamos botar aqui. O que é quociente? É divisão. 8 dividido por 3, certo? Seja B o quociente de 15 por 7. E seja C o quociente de 14 por 22. O produto A vezes B vezes C. O que é produto, gente? Produto é o resultado da nossa multiplicação. Então eu não preciso fazer essas divisões. E aí depois, esse valor aqui, ó, não vai dar um valor inteiro. Aí eu vou multiplicar por esse que não vai dar inteiro, por esse que não vai dar inteiro. E aí a resposta, eu vou olhar ali nas alternativas, mesmo que apareçam ali números envolvendo números quebrados, aquelas dízimas, né? O que são dízimas? Aqueles pontinhos, aquelas reticências, aqueles números que vão para o infinito. Mas é melhor nós trabalharmos com fração. O quociente disso aqui, que é o resultado da divisão, o resultado dessa divisão, o resultado dessa divisão, mas ele quer o produto de A vezes B vezes C. Então a gente não divide, deixa assim, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo que está em cima pelo que está em cima e tudo que está embaixo pelo que está embaixo. Lembrando, gente, que eu já tive alunos assim que são bons em cálculo aí na parte de calcular, de dizer assim, Bart, eu prefiro multiplicar tudo que está em cima pelo que está em cima e tudo que está embaixo pelo que está embaixo. Às vezes eu até brinco, né? Eu vim no mundo para sofrer. Gente, numa prova, procurem simplificar. Nós iremos fazer mais rápido. Claro, aquela pessoa que tem uma facilidade de fazer cálculo, essa pessoa, geralmente eu brinco, não é uma pessoa normal, tá? Então nós, normais, a gente tem que ir simplificando para não se atrapalhar aí no cálculo. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. 14 dividido por 7, quanto é que deu? 2. Foi até aí? Quanto é que é 15 dividido por 3? 5, beleza? O que mais que eu posso fazer? Vou trocar a cor da caneta aqui. Olha só, 2 por 2 dá 1. E aqui, 22 dividido por 2 não dá 11? O que sobrou dessa minha simplificação? 8 vezes 5 vezes 1. E aqui 11. Quanto é que é 8 vezes 5? 40 divididos por 11. E fazendo essa divisão, gente, do 40 dividido por 11, a gente faz uma partezinha da divisão ali, ó. 40 dividido por 11, tu vai multiplicar por 3, que vai dar 33, subtrai, dá 7, 7 é menor que 11, bota a vírgula, bota o zerinho, multiplico por quanto? Ó, já vai olhando as alternativas, por 6, aqui vai dar 66, deu 4. A vírgula que eu coloquei sempre ganhando um zerinho de crédito, depois que não tem mais nada para baixar. Aí eu multiplico por quanto? 4 vai passar 3, vai dar 33, subtrai, dá 7, olha só. Aí acaba repetindo, 63, 63, 63 e assim vai para o infinito, essa dízima. Portanto, fechando letra B, Brasil, aquele 40 dividido por 11. Fechou? Então, essa questão coloquei para que a gente pudesse, então, lembrar aí dessa parte de frações e para não ficar muito tempo ali multiplicando, a gente acaba fazendo essa simplificação. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 8. A número 8, gente, eu separei aí uma regra de 3 composta. Uma regra de 3 composta. Então, quem sabe, aparece aí ou no cargo do técnico ou do analista uma questão envolvendo regra de 3 composta. Então, na questão número 8, a gente tem uma indústria produz um tipo de máquina que demanda a ação de grupos de funcionários
no preparo para o despacho aí ao cliente. Então vamos lá, um grupo de 20 funcionários, prepara o despacho de 150 máquinas, tá? Faz lá como se diz, a parte burocrática aí, o despacho. Isso aqui leva 45 dias para fazer isso. Para preparar o despacho de 275 máquinas, ok? 275 máquinas, essa indústria designou 30 funcionários. 30 funcionários para prepararem essas 200 máquinas. Aí ele quer saber o número de dias gastos. O número de dias gastos. Estamos diante de uma regra de 3 composta. Por que composta? Porque a gente tem 3 colunas, né? Sempre quando tem de duas ou mais colunas, né? Ou seja, mais que duas aqui, agora eu falei duas, não, é sempre mais que duas, tá, gente? Retificando aqui, mais de 2 colunas, porque se a gente tiver só 2, é uma regra de 3 simples. Tá, nessa regra de 3 composta, a gente vai usar as flechinhas. Então, não esqueçam, gente, lembram que eu falei isso nas nossas aulas, quem acompanhou ou aulas por EAD aí do meu módulo, que eu fiz aí o resolução para Defensoria Pública, eu sempre disse assim, convenção entre a gente, aonde está a nossa grandeza principal, nós vamos colocar essa flecha apontando para cima, apontando para o céu. O nome disso aqui, aonde aparece o X, é chamado de grandeza principal. Lembrando que essa grandeza principal, gente, o xizinho pode estar em cima e os 45 dias aqui. Tudo bem, vou botar a flecha igual apontando para cima. Lembra, é a nossa convenção. Convenção aí da melhor turma dos melhores alunos. Flechinha apontando para o céu. Agora, gente, eu tenho o seguinte, eu vou comparar essa minha grandeza principal com essa aqui e depois com essa daqui do meio. Mas tu pode fazer a ordem que tu achar melhor ali. Então vamos lá. Vamos pegar primeiro a dos funcionários com a grandeza principal. Então, gente, 20 funcionários executam esse serviço, esqueçam dessa aqui, faz de conta que não existe. 20 funcionários executam um determinado serviço em 45 dias. Então, esses 20 funcionários vão terminar o determinado serviço daqui a 45 dias. Agora, notem que se nós tivermos 30 funcionários para fazer o mesmo serviço, eu vou levar mais dias ou menos dias? Eu tenho mais gente trabalhando, então eu não vou conseguir entregar esse trabalho em menos tempo. Então notem, gente, que aqui aumentou. Por que aumentou? Era 20, passou para 30 e lá vai diminuir. Lembra quando uma coisa aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta? Isso aqui são grandezas o quê? Inversas. E se são grandezas inversas, a flecha aqui ela tem que ficar ao contrário da minha GP, da minha grandeza principal. Foi? Agora vamos comparar essa do meio das máquinas com os dias. Então vamos lá. Esqueço agora dos funcionários. 150 máquinas são despachadas em 45 dias. 275 máquinas, gente, não são mais máquinas. Então eu vou precisar de mais dias. E sempre quando uma grandeza aumenta e a outra irá aumentar, e quando uma grandeza diminui e a outra também diminui, aí elas são grandezas diretas. E se elas são grandezas diretas, nesse caso a flecha fica igual à da grandeza principal. Ela fica igual, que é aquela convenção que a gente combinou, ok? Tá certo? De botar a flechinha aqui para cima, aí tu compara, tu vê que elas são
grandezas direta, tu mantém a mesma flecha que da grandeza principal. Só inverte quando ela for inversa. Como é que eu monto isso aqui? É fácil. Começa sempre pela grandeza principal. E aí tu vai lendo ali, ó, 45 divide x. E aí tu vai botar o sinal de igual aqui. Sempre vai botar o sinal de igual que vai separar as outras grandezas. E lembrando que essas grandezas elas vão aparecer aqui multiplicando. Então, tá aqui a minha grandeza principal. Ah, Bart, se ela tivesse nessa ponta ou no meio, tudo bem. Começa por ela, bota o igual e vai escrevendo as outras multiplicando aqui, tá? Então vamos lá. Na hora que eu for escrever essa flecha está ao contrário da grandeza principal. Então eu não vou botar 45 sobre x. Essa flecha ao contrário da grandeza principal é para eu ficar atento que eu tenho que inverter. Então vai ficar 30 sobre 20 vezes. E agora, na hora de escrever essa aqui, a flecha está igual da grandeza principal. Aí tu escreve igual da mesma maneira que tu escreveu a grandeza principal, 45 sobre x. Então fica 150 sobre 275. Tudo bem? Agora o resto, gente, é continha. Fazendo essa continha, o que vai dar? Corta aqui, 3 sobre 2. Vezes. Agora, eu posso simplificar aquela fração ali. Simplificando aquela fração, eu posso simplificar ela aqui, ó, gente. Vamos dividir por 5. 150 dividido por 5 vai nos dar 30, ok? 275, vou fazer aqui no cantinho porque eu não fiz, ó. 275 dividido por 5. 275 dividido por 5. Então 5 vezes 5 dá 25, subtrai dá 2. Então aqui vai dar 55, ok? Aí tu vai simplificando do jeito que tu acha melhor, ó. Eu dividi, cortei 0, 0, aqui ficou 3 sobre 2. Essa fração no primeiro momento eu dividi em cima e embaixo por 5, né? O que tu faz em cima tem que fazer embaixo. E agora eu fiquei com 30 sobre 55. Posso dividir mais um pouco, né? Vamos dividir de novo por 5. 30 dividido por 5, a gente vai encontrar quanto? 6. E 55 dividido por 5 vai dar 11. Agora vem o finalzinho da nossa conta, ó. Posso simplificar aqui, que vai dar 6 por 2 dá 3. O que sobrou? 45 sobre x é igual. 3 vezes 3, 9. E aqui embaixo, o 11. E aí, como é que é o nome disso aqui, gente? A gente chama de razão é igual a uma razão que vira uma proporção. E aí tu vai multiplicar cruzado. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí passamos o 9 para cá dividindo, e 45 divididos por 9 dá 5, 5 vezes 11, então resposta 55. Fechando então a alternativa letra A. Tá ok? Então essa aí foi um cálculo de regra de 3 composta. Vamos para a questão de número 9. Questão número 9. Questão número 9. Então agora, gente, vou dar uma dica e uma sugestão, né? A prova está muito próximo agora, gente. A prova já é domingo, né? Então agora, nesses dias, o que vale a pena é pegar questões que vocês resolveram durante as aulas, mais essas questões aqui que nós estamos fazendo juntos, e dar uma olhada como foi feita a questão, né? Olhar, observar, dar uma lida, né? Agora, como está muito próximo, não vale a pena tu pegar questões que tu nunca fez, tu vai tentar resolver agora. Não. Então, o que vale a pena é dar uma olhada, uma estudada nas questões que vocês fizeram, aquelas que vocês
tentaram fazer, não conseguiram, aí tentaram outra vez, ou viram aqui nas nossas aulas a resolução aí da questão, mas não tentem fazer questões que vocês ainda não fizeram, porque está muito próximo da prova. Lembrando, gente, que eu deixei aí no meu Face, eu deixei um Memorex específico para a prova da Defensoria para os cargos de técnico e analista. Ali tem um resuminho do que eu não falei hoje, né? Então ali eu procurei colocar no resuminho que eu não ia dar tempo de falar aqui, porque senão fica uma aula muito extensa, e ela é um aulão, mas um aulão aí de um pré-prova, apesar de eu chamar assim de aulão, não é uma aula extensa, tem que ser um resumo pegando os detalhes de cada questão, tá certo? Então não esqueça que tem aí um Memorex, vale a pena, peguem esse Memorex e deem uma olhada ali que vocês vão ver que tem umas dicas bem importantes aí para a prova. Gente, questão número 9. Vamos para a questão de número 9. Em uma empresa, um funcionário deve cumprir exatamente 8 horas de trabalho. Essa aqui eu coloquei para poder falar em horas, tempo, minutos, ok? Então ele trabalha 8 horas por dia. Certo dia, ele trabalhou 2 horas e 14 minutos. 2 horas e 14 minutos. Em seguida, trabalhou 3 horas e 38 minutos. Lembrando, gente, que quando a gente vai somar tempo aí, só pode somar hora com hora, horas com horas, minuto com minutos e segundo com segundos, ok? Então, somando aqui, nós teremos 5 horas. Fazendo aqui a soma, a gente vai achar 8 mais 4 vai dar 12. Bota 1 lá em cima, dá 3, 4, 52 minutos, tá? Isso é o que ele trabalhou. Mas lembrando que ele trabalha 8 horas por dia, certo? Aí diz assim, a fração da carga diária de tempo de trabalho que esse funcionário ainda deve cumprir neste dia é igual a quanto? Então, a fração da carga diária de tempo de trabalho que esse funcionário ainda deve cumprir nesse dia. Tá, então vamos lá. Quanto ainda ele tem que cumprir? Ele trabalhou isso aqui, mas ele tem que trabalhar 8 horas. Lembrando, gente, que eu só posso somar e subtrair horas com horas, minutos com minutos e segundos com segundos, que não é o caso dessa questão. 8 horas, vocês concordam que é a mesma coisa que 7 horas, 60 minutos? Claro, não é comum, né? Ah, eu te encontro daqui 7 horas, 60 minutos. Esses 60 minutos vai virar 1 hora mais 7, volto para 8 horas. Mas por que eu fiz isso? Porque eu vou subtrair de 5 horas 52 minutos. Ó, uma subtração bem tranquila. Isso aqui vai dar 2 horas e 8 minutos. Isso aqui é o que falta ele ainda trabalhar. Como eu quero saber a fração da carga diária de tempo do trabalho que esse funcionário ainda deve cumprir nesse dia? Então, gente, essa é uma questão que está em forma de fração, mas é um percentual. Ou seja, o que falta ele trabalhar, o que essa parte é do todo, que são as 8 horas. Porém, eu vou trabalhar tudo com minutos. Então, vamos lá. 2 horas, gente, a gente não tem a cada hora 60 minutos? Então, aqui eu vou ter 60 mais 60, a gente vai ter 120 minutos, mais 8 minutos, totalizando aí 128 minutos, ok? 128 minutos. 8 horas, transformando tudo em minutos, quanto é que dá? Então, não esqueçam, gente, quando a gente tem, isso eu coloquei lá no nosso Memorex, hora, minuto e segundos, hora, minutos e segundos.
Então eu tenho aqui, de hora para minuto, vamos multiplicar por 60. Aqui, multiplica por 60. E a volta nós iremos dividir por 60. Então, como eu quero transformar isso aqui tudo para minutos, eu vou fazer 8 vezes 60. Então, 8 vezes 60, 6 vezes 8, 48, vai dar 488 minutos. Agora, eu vou fazer, então, a fração da carga diária de tempo de trabalho que esse funcionário ainda deve cumprir nesse dia. Então, ele deve cumprir ainda 128 minutos por 480 minutos. Tá certo? Essa é a carga horária que ele ainda terá que cumprir. Ok, gente? Beleza? Tá. A resposta não tá assim. A gente tem que simplificar. Aqui tu pode ir simplificando. Ó, agora, antes de começar a aula, essa aqui eu já tinha até... eu tinha dado um tempinho ali, né, para o pessoal ir chegando, poder acompanhar a aula. Aqui tu pode simplificar por 4, aqui vai te dar 32, aqui vai dar 120, tá? Se tu dividir por 4, 32 por 4, 120. Ainda posso dividir por 4, aqui ó, vai dar 8, né? 8 vezes 4, 32, aqui vai dar 30. E divide agora em cima e embaixo por 2, vai dar 4 sobre 15. Ah, Bart, e se ele perguntasse para mim o percentual? A resposta é essa, letra A. E se ele perguntasse o percentual? Divide e multiplica por 100, caso ele pedisse em porcentagem. Tá certo? Porque não esqueça, ó, isso aqui é uma parte do todo. O que 128 é de 480? Isso aí é um percentual, só que a resposta ele deixou em fração nessa questão aí da banca Fundação Carlos Chagas. Tá certo, gente? Bom, antes de nós resolvermos ali a questão número 10 e a 11, até peço desculpa para vocês quando eu formatei ali o material, gente, notem que diz assim, 10, perguntaram para Álvaro, Bernardo e Kleber quantos filhos eles tinham, e eles responderam. E aí depois continua ali o enunciado, e aí apareceu o número 11. Risquem aquele 11 ali, gente. Na verdade, isso aí está dentro da questão número 10. E aí aquela bem no final aí da página está como 12, então é a questão de número 11. Tá certo, gente? Antes de resolver ela, um aviso. Eu estou começando uma turma, gente, de raciocínio lógico para concursos. Raciocínio lógico para concursos. Se vocês entrarem lá no meu site, jorgebart.com.br, essa turma vai ter tanto presencial quanto EAD. Tanto presencial quanto EAD, que é o raciocínio lógico para concursos. E aí, nesse raciocínio lógico para concursos, eu vou trabalhar com as principais bancas, que é a Fundação Carlos Chagas, o CESP, a ESAF, tá certo? Entre outras, FAURGS, né? Pegar bancas daqui, da Fundatec. E aí um aviso que estão me falando aqui para que eu não esqueça, porque eu sei que eu vou comentar essas duas questões e vou acabar esquecendo. Então, para quem está assistindo aí o Resolução, né, esse comentário aí dessas 11 questões, aí, o aulão, o pré-prova, os 20 que se inscreverem, que entrarem lá no site, terá 50% de desconto. Eu acho que o link está aí na descrição do vídeo, Gabriel. BART 50 é o cupom. Tá, o cupom, gente, é BART50, é isso? BART50. Esse curso é o curso de raciocínio lógico. Lembrando, né, que com certeza, gente, vocês vão ir bem nessa prova, vão passar, vão ficar aí numa boa, se classificar muito bem aí nessa prova da defensoria, tanto para quem aí está fazendo para o técnico, para o analista ou os dois. Mas aquilo que eu digo para vocês, né, concurso, a gente passa quem é persistente e quem estuda antecipadamente, tá certo? Então, se vocês
tem aí um parente, um amigo, um namorado, o namorado vai fazer concurso e vai cair o raciocínio lógico, gente. Esse curso está bem legal, preparei um material bem bacana envolvendo aí as principais bancas aí do nosso país, tá ok? Então não esqueça, tem lá os 50% e o cupom é BART50, tá certo? Ó, BART50, eu fiz o cálculo ali da minha idade, eu acho que é por isso que eles fizeram, hein? BART50. Bom, gente, vamos lá para a questão número 10. A questão número 10 e a questão número 11, essas duas últimas questões, eu deixei, gente, relacionado à parte da lógica. Lembrando que eles podem também, né, já me perguntaram isso aí em aulas, em e-mails ou até aí pelo Face, pelas redes sociais. Ô Bart, e pode cair proposições? Pode cair proposições, tanto que lá no Memorex eu fiz um resuminho, umas dicas lá de proposições, aquela regra lá da coisa, lembra? Da negação do todo, algum, nenhum. Mas nessas duas questões aqui eu quis colocar questões aí da parte da Banca Fundação Carlos Chagas, questões que é apenas, gente, a gente ter atenção e calma na hora, porque não são questões difíceis. Olha só a questão número 10, é rápida de fazer. Questão número 10. Perguntaram para Álvaro, vou botar A de Álvaro, o Bernardo e o Kleber quantos filhos eles tinham? E eles responderam. O Álvaro respondeu que tinha 4. O Bernardo respondeu que tem 3 filhos. E o Kleber respondeu que tem 5 filhos. Gente, vamos pensar assim. Aqui diz no enunciado, sabendo-se que um deles mentiu. Então, um desses 3, o Álvaro, ou o Bernardo, ou o Kleber, um deles mentiu. Um deles mentiu. E mentiu para mais do que realmente tem. Mentiu para mais. Então, vamos supor, se esse aqui mentiu, que tem 4 filhos, ele mentiu para mais. Então, significa que ele não tem 4. Ele pode ter 3, ele pode ter 2 e ele pode ter 1 filho. Tá certo? Ele mentiu para mais. Se foi o Bernardo que mentiu, tá certo? O Bernardo que mentiu, então significa, tá certo? Se o Bernardo foi ele que mentiu, ele não tem 3 filhos, porque ele mentiu para mais. Então ele tem 2 ou ele tem 1. Se foi o Kleber que mentiu, ele não tem 5 filhos, ele mentiu para mais, então ele teria que ter 4, 3, 2 e 1, ok? Tá, mas aí, gente, diz assim, a soma máxima correta do número de filhos das 3 pessoas citadas. Ele quer a soma máxima. Agora a gente fez uma daquela da diferença, né? Lembra aquela do 13 vezes um número natural? Então pensa assim, se ninguém tivesse mentido, qual seria a ideia? A quantidade de filhos que eles teriam? 5, mais 4, 9, com mais 3, então eles teriam 12 filhos. O somatório, tá certo? 12 filhos, somatório. Essa questão aqui é uma questão também que eu tirei de uma prova aí da Defensoria, não aqui do nosso estado, mas ó, 12 filhos, né, o somatório ali. Mas aí olha só o que ele diz, gente, ele diz que um deles, sabendo que um deles mentiu para mais. Se ninguém tivesse mentido, eles não teriam 12 filhos, teriam 12 filhos. Só que tu quer a soma máxima correta do número de filhos das 3 pessoas citadas. Como tu quer que dê a soma máxima? Vamos pegar um exemplo. Foi o Álvaro, né? O Álvaro que mentiu, ele mentiu para mais. Mas como eu quero que a soma dê máxima, então aqui teria que ser 3 filhos. Aqui 3, porque aí esse não vai mentir, 5 daqui. Quanto é que dá 5 mais 6? 11. Se tu faz a mesma coisa pensando no Bernardo, o Bernardo para mim é o que mentiu, mas não esqueça que tu quer a soma mais. Se ele mentiu para mais, então ele teria 2 filhos.
tá? Então ficaria aqui, ó, 4, esse aqui 2 e esse aqui 5. Aí, para quem não entendeu ainda, a gente pensou assim, mas Bart, por que 2? Não poderia ser 1? Poderia ser 1, gente, mas ele quer que a soma seja máxima. E se nessa situação aqui, quanto é que vai dar 5 mais 4, 9 com 2, vai dar 11, vai dar a mesma coisa. Então essa é a soma máxima, 11, essa é a resposta. Então eu não precisaria nem fazer isso, eu somei como se ninguém tivesse mentido. Teria 12 filhos. Mas eu sei que um mentiu e mentiu para mais. Mas agora eu quero que a soma dê a maior soma possível, mesmo sabendo que um mentiu. Então eu subtraio um desse aqui, um dessa soma, que a resposta vai ser quanto? 11. Fechando então a alternativa letra B, Brasil. Fechou? Vamos para a questão número 11, a última questão aí do nosso pré-prova. Questão número 11. Gente, já vou aproveitar aí, vou pedir para quem está assistindo, né? Eu já pedi aí para... Depois eu vou dar uma olhada ali nos comentários, se alguém perguntou alguma coisa, vou tentar, amanhã eu dou aula o dia inteiro, mas vou tentar responder para quem está ou me perguntando ali. Eu vi que teve gente que diz assim, ô Bart, tal questão, eu poderia fazer de tal jeito. Vou ver se eu ajudo amanhã. Mas vou pedir a gentileza também de vocês deixarem aí nos comentários qual o curso que vocês gostariam que eu preparasse para vocês. Um módulo de quê? De matemática básica, uma matemática básica, não é porque eu digo básica é fácil, não, mas uma básica lá inicial, uma intermediária e uma avançada. Ah, Bart, eu gostaria que tu fizesse um módulo só das geometrias, só da análise combinatória, só da probabilidade, porque eu sei que muita gente, apesar de não ter ainda previsão de alguns concursos, mas, por exemplo, eu vou fazer Polícia Federal. Polícia Federal geralmente é a banca do CESP, e o CESP cobra o raciocínio lógico e cobra a análise combinatória, probabilidade, conjuntos, tá certo? Então, daqui a pouco, eu gostaria lá, faz um módulo só de probabilidade. Então, vou pedir essa gentileza, quem está pensando aí num módulo que eu possa ajudar, coloquem por gentileza aí nos comentários, tá? Questão número 11. Questão número 11. Gente, essa questão número 11 é aquela também que fala de verdades e mentiras. A de cima também era, só que foi rápida de fazer, e essa aqui vocês vão ver que também é rápida de fazer. E essas questões que eu peguei aqui, como eu disse, eu peguei dessas 11 questões, eu peguei questões que caíram em provas de técnicos e questões que caíram em provas de analista. Essa daqui é uma de analista. Diz assim, Aldo, Daniel e Eduardo são 3 amigos, tá certo? 2 deles têm 66 anos e sempre mentem. O outro deles tem 48 anos e sempre diz a verdade. Se Aldo disse, vamos pegar o Aldo. O que esse Aldo disse? Tá certo? O Aldo disse. 2 pontos. Tá? A idade de Daniel, não é 66 anos. Não é 66 anos. Então nós temos o Aldo, ok? A de Aldo, D de Daniel e E de Eduardo. Notem que aqui a gente tem esses 3 amigos. Gente, vamos supor, porque a gente sabe que 2 desses amigos aqui dos 3, 2 deles têm 66 anos e sempre mentem. O outro deles tem 48 anos e diz a verdade. Bart, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer por hipótese. O que é uma hipótese? É uma coisa que tu acha que vai acontecer. Então, eu acho, gente, que é o Aldo que fala a verdade. Notem que se o Aldo fala a verdade, ele terá que ter 48 anos. Concordam?
Por quê? Porque aquele que fala a verdade tem 48 anos. E esses dois aqui terão que ter 66 anos. Tá, vamos ver se fecha isso daqui. Tá, então por hipótese eu tô achando que é o Aldo que é o que fala a verdade. Bom, se ele fala a verdade, ele tem 48 anos. E o que o Aldo falou? A idade de Daniel não é 66 anos. Gente, se não é 66 anos e é o Aldo que fala a verdade, então o Daniel teria que ter 48 anos. Mas aí vai contra o que está na questão, não fecha. Porque só um deles pode ter 48 anos. Então, se eu considerar o Aldo como o cara que fala a verdade, ele terá 48 anos e esses dois terão que ter 66, que são os que sempre mentem. Mas aí o Aldo que fala a verdade diz que Daniel não tem 66 anos ali. A idade de Daniel não é 66 anos. Tá, então se ele está falando a verdade, só teria que ser 48, mas eu não posso ter dois tendo 48 anos. Então o Aldo não fala a verdade. Por quê? Porque isso aqui não deu certo. Vamos botar um não aqui, não fechou. Aí eu vou para outra hipótese. Então, para mim, o Aldo terá 66 anos de idade. E se ele terá 66 anos de idade, é porque ele está dizendo o quê? Ele mente, ok? Porque eu sei que os de 66 anos mentem. Então, essa frase que ele falou é mentirosa. Então, significa que ele diz que a idade de Daniel não é 66 anos. Mas essa frase é falsa, gente, é falsa. Por quê? Porque ele mente, o Aldo. Agora, o Aldo... mas eu já tinha considerado o Aldo falar a verdade e a gente viu que não deu certo. Então, agora eu estou considerando por hipótese que ele é mentiroso. Tá, tem que ter mais um aqui com 66 anos. Só que o Aldo que mente, ele diz que a idade de Daniel não é 66 anos. Só que essa frase é mentirosa. Então a frase verdadeira é a idade de Daniel é 66 anos. Então esse aqui que tem 66 anos. Então, portanto, só sobrou para quem falar a verdade é o E de Eduardo. É esse cara que vai ter 48 anos de idade. Fechou? E aí, então, fecha aí para a questão número 11, fecha o gabarito, a letra C de Canadá. Tá bom, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa aula aí, que a gente revisou alguns conteúdos bem importantes aí para a prova de domingo. Lembrando, quem não pôde assistir essa aula, um amigo, de repente, avisa esse amigo que vai ficar essa aula aí no Face e também no YouTube. Tá certo, gente? Eu desejo para vocês assim uma excelente prova no domingo, vai dar tudo certo, arrebentem nessa prova, né? Quem vai fazer a prova de manhã, quem vai fazer a prova de tarde, tem os outros guerreiros, né? Todos aí são guerreiros, mas tem aqueles que farão prova tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Então é o que eu desejo para vocês, uma boa prova e vai dar tudo certo. Depois vocês me falam, tá certo, gente? Então, até mais e valeu. Tchau!